Quarto capítulo do Tratado das Tentações. Meio para reconhecer que não se consentiu na tentação. Sem dificuldade, convimos que, em si mesma, a tentação não é um mal, e que só o consentimos, ou que só o consentimento faz o pecado. O que produz embaraço e causa uma viva inquietação às almas que Deus põe nessa provação, e que conduz pela via penosa das tentações, é que elas quase sempre temem ofender a Deus. E que não, havendo refletido bastante sobre essa matéria, não têm princípios para se tranquilizarem. Não sabem distinguir a tentação do consentimento. Essa incerteza em que elas estão de haveres aderido às tentações, lançai-as numa perplexidade que as faz sofrer muito, que lhes faz perder a paz interior, que lhes debilita a confiança, confrangendo-lhes o coração, que as impede de ir a Deus com liberdade. Finalmente, que as lança num desânimo extremo e lhes abate inteiramente as forças. Algumas reflexões poderão esclarecer as vossas dúvidas sobre este posto e pôr-vos em estado de discernir-vos. Nós não somos inteiramente senhores da nossa mente e do nosso coração. Não podemos impedir que certas ideias, certos sentimentos nos ocupem. Às vezes, mesmo que eles nos ocupam de súbito tão fortemente que a alma é arrastada a seguir um pensamento, um projeto, sem o perceber. A preocupação é tão grande que não vemos nada, não ouvimos nada que se passa ao redor de nós, que não nos lembramos sequer do momento em que estas ideias ou estes sentimentos começaram a apoderar-se da nossa alma. Assim, muitas vezes nos achamos sem reparar em pensamentos e sentimentos contrários à caridade, a outras virtudes e em projetos de vaidade, de orgulho e de amor próprio. Este estado dura mais ou menos conforme é mais ou menos forte a impressão dos objetos ou da imaginação, ou conforme alguma circunstância impressionante tire mais cedo a alma a espécie de encantamento. Então, por uma reflexão distinta, ela percebe aquilo que a ocupa. Se nesse momento em que é restituída a si mesma, ela condena essa ideia, esse sentimento, se os desaprova e se desvia deles, tanto quanto pode. Prudentemente, pode-se assegurar que em tudo o que procedeu, ela não fez nenhum mal. A satisfação que ela experimenta de ser e de se ver liberta, deles, é mais um sinal bastante seguro de que a vontade não tomou nenhuma parte neles com reflexão. Nessa preocupação não houve deliberação, quer dizer, não houve escolha da parte da vontade. Para que se ofenda a Deus, é preciso que a vontade consinta deliberadamente em alguma coisa má e que possa renunciar-lhe. Não se acha nem uma coisa e nem outra naquilo que precede a reflexão. Não pode, pois, haver aí pecado. Aliás,
essa desaprovação tão pronta, desde a primeira reflexão, assinala a boa disposição da alma, que não teria admitido essas ideias, esses sentimentos, que não se teria ocupado deles, se os houvesse conhecido com bastante reflexão para admitir ou rejeitar por escolha. Devemos-nos, pois, comportar nesse caso como se estas ideias e estes sentimentos começassem no momento em que os percebemos com reflexão. Se neste ponto é que deve começar o exame que se deve fazer, e se então eles foram rejeitados, devemos conservar-nos em paz. Esta preocupação pode ser longa, como muitas vezes sucede na oração, em que somos arrastados por uma distração que absolve toda a atividade da alma. Esta circunstância não a torna voluntária e deliberada. Não depende da vontade de tornar esta distração mais curta, como não depende o impedi-la de vir. Não há, de sua parte, mais escolha numa coisa do que noutra. Também não haverá mais mal, visto que a preocupação que chega subitamente sem que a prevejamos não é um pecado. A longura do tempo que a experimentamos não a torna culposa. Não é, pois, muito difícil discernir-se nessa circunstância.